Vamos relaxar um pouquinho, mentalizar nosso irmão Jesus. Quem é o homem que tem o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. É o homem que tem o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do mar vermelho. Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, como os pés enxutos puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não poder atravessar, chame este homem com fé, só ele abrir o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele vai te ver. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo, não pares queimar. Se nas ondas tu passares, não vais se afogar. Faça como Israel o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado cantou, do outro lado cantou, do outro lado cantou. Boa noite a todos. Boa noite. Encarnados e desencarnados. Eu vou ler um trechinho de José Carlos de Lucas, sempre melhor. Fracasso não significa derrota final. Ele apenas sinaliza que no momento não deu certo, por não termos feito tudo o que era preciso fazer para alcançar o êxito esperado. A realização de nossos sonhos foi apenas adiada para o futuro e não cancelada definitivamente. O verdadeiro fracasso que alguém pode experimentar é julgar-se fracassado para toda a vida. O malogro é uma experiência passada, não um decreto para o futuro. Quem fracassou uma vez está muito mais preparado para a vitória do que aquele que nunca tentou. A vitória pertence não àqueles que nunca erraram, mas àqueles que nunca desistiram, apesar dos erros que certamente experimentaram. Aberta a palestra. Então, boa noite a todos. Eu trago aqui o abraço da Casa de Jesus, que é a instituição que eu frequento lá em Balneário Camboriú. Então, se sintam, inclusive, convidados, aproveitando agora, já que tem o carnaval, para aqueles que quiserem, nós temos atividades na segunda, terças e quintas à tarde, então, atendemos aí a diferentes necessidades, tá? Além do próprio sábado. Gente, então, quando fomos convidados para vir novamente a essa casa falar, a gente pensou assim, olha, por que não nós realmente trazermos esse divino amigo, esse mestre que está em todos os momentos junto a nós. Então, a gente aqui trouxe algumas telas só para facilitar a compreensão e a gente, na realidade, relembrar esse ser sem igual, tá?
da forma com que é relatada pela espiritualidade, que nós tivemos a oportunidade de conhecer, né? Jesus. E aí é claro que nós temos uma coisa assim. Quando a gente fala Jesus, o meigo nazareno, a gente tem que lembrar uma coisa, né? A mensagem principal do Cristo foi o amor. E para vocês terem noção, né, segundo a ciência, o planeta Terra teria sido concebido em torno de 4,5 bilhões de anos. E o Cristo já era Cristo. E ele simplesmente, podendo alçar voo, ele simplesmente assumiu, abraçou a causa de ser o governador desse planeta. Né? Ele tinha condições de alçar voo, mas o quê? Numa prova de amor pelo próximo, tá? Ele simplesmente, então, se dedica a esse trabalho. Né? E aí, é claro, gente, a gente também tem que olhar para o outro lado. Né? Já que Jesus, há 4,5 bilhões de anos, já era um espírito crístico, né? De repente nós, né, estamos aí, digamos, dando os nossos primeiros passos na escala evolutiva. Haja visto que nós nos encontramos num mundo de provas e expiações, né, que é o segundo estágio, né, na escala evolutiva dos planetas. Né? Já está bom, porque a gente já saiu do tempo primitivo. Né? Mas a gente tem que estar olhando isso. Né? E, na realidade, Jesus tem, na sua personalidade, uma questão muito clara. Né? Ele simplesmente, sempre ele se mostrava identificado com o Pai. Tanto que, em dado momento, ele nos diz, eu e o Pai, e isso gerou uma confusão, né, dentro do campo teológico, né? Eu e o Pai somos um. Né? Mas, na realidade, por quê? Toda vez que eu simplesmente me coloco em condições de cumprir, né, os ensinamentos do Pai, né, na realidade, nós nos confundimos com Ele. Porque eu estou vivendo na plenitude essas questões. É claro que na história da humanidade, o que a gente tem que pensar, né? Ora, a gente sempre foi meio rebelde, né? Se nós aí recuperarmos imagens na nossa memória, né, do período, né, do povo hebreu, né, no êxodo do Egito para a Canaã, o que acontece, né? Moisés passou um dobrado ali, né? Porque as pessoas, né, elas simplesmente não tinham a compreensão da mensagem do Pai. Tanto que, né, se nós olharmos mesmo hoje, né, essa dificuldade ainda ela se faz presente. Né? Se nós olharmos lá, né, o decálogo, que resume em termos de justiça a mensagem do Pai, tá? A gente vai ver que, né, diríamos assim, né, se o inferno existisse, coisa que a doutrina espírita desconstruiu, né, porque ela não, uma visão como essa não encontra respaldo num Deus Pai, né, então acontece, né, alguns de nós ali estaríamos. Né, porque simplesmente a gente, né, em pequenas situações a gente vê como ainda nós somos espíritos vacilantes. E aí a gente precisa estar atento a tudo isso. Aí é claro que Jesus vem, num momento, apresentar uma proposta que nós, muitas das vezes, não temos a percepção. Porque, muitas das vezes, a gente se esquece de algumas falas de Jesus. Cada um segundo suas obras. Ajuda-te que o céu te ajudará. E a gente acha, e aí vou brincar com nós aqui, a gente acha que o simples fato da gente vir de segunda a segunda, no núcleo, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, a nossa barra vai ser aliviada. Mas peraí, a questão é interior. Né? Então Jesus ofereceu reais valores de natureza espiritual, né? O respeito à vida. Né? E aí o que acontece? E nós?
Estamos a buscar essa harmonia íntima, né? Essa comunhão maior com o Pai? E olha, se observarmos aí, né, as páginas, né, dos noticiários, né, as mídias sociais, né, ora, só ano passado, tá, nós tivemos 450 mil pessoas afastadas das suas atividades laborais por transtornos de natureza mental. Ansiedade, depressão, síndrome de burnout. E aí a gente se esquece uma frase lá atribuída a Paulo de Tarso, numa das cartas aos Coríntios, em que ele diz assim: o cristão em tudo seria atribulado, porém não angustiado. Ninguém aqui tem essas dificuldades, né? Ora, a gente se veria diante de fatos que beiram a irracionalidade, mas não nos desanimaríamos. E é isso que realmente a gente coloca no nosso dia a dia, né? Na menor dor de barriga, né, se uma folha de bananeira começar a balançar ali e eu não tiver a necessidade de esforço algum, né, não precisa mudar nada, só ir lá na frente da folha da bananeira que vai resolver meus problemas, a gente corre para lá. Agora, eu olhar para dentro, instituir dentro de mim esses reais valores que Jesus nos coloca, né, erguer o verdadeiro templo, que é o templo interior, né? Aí é o seguinte, aí a coisa começa a apertar, né? Aí a gente começa a ter dificuldade. E aí, é claro, olha, lembremos que muitas das vezes nós, né, queremos colher aquilo que não plantamos. Ora, mesmo na época de Jesus, né, ora, as dificuldades, a violência, o poder, tá, e a prevalecência do exterior se fazia presente. Mas, ora, Jesus como se portava? E muitas das vezes, né, até por uma questão de facilidade, o que a gente diz assim, né? Na dúvida entre fazer ou não alguma coisa, se eu estivesse na condição de Jesus, o que ele faria? Né? E aí a gente percebe que a gente ainda realmente não compreendeu. Né? Porque muitas das vezes, olha, nós estamos a servir a Mamon e não a Deus. Né? Nos ocupamos de uma forma desenfreada pelo momento material, né? Porque a gente diz que a gente tem que comer, tem que dormir, tem que isso, tem que aquilo, mas será que toda essa preocupação, ela se revela necessária? Será que muitas vezes o menos não é mais? E a gente normalmente não se toca dessas questões. Né? E aí a gente, mesmo dizendo acreditar em Jesus, né, a gente tem comportamentos equivocados, mas ainda naturais pela nossa condição evolutiva. E aí, é claro, Jesus, né, ele vai simplesmente, através do Evangelho, convidar, né, a todos nós a essa comunhão plena com Deus. Né? Vai simplesmente o quê? Ele não criou doutrina alguma, quer dizer, os que após ele, tá, vieram é que estruturaram. Né? Mas o Cristo simplesmente, ele não deixou nada escrito. Né? Alguns dos apóstolos que, na sua convivência, né, foram registrando os fatos. E aí é claro que a gente tinha uma coisa que a gente aprende, né, no dia a dia, né? Uma coisa sou eu narrando os fatos. Outra coisa é o Cleiber, diante daquele quadro, ora, trazer. E aí, de que forma isso será plenamente fiel? Né? Então a gente tem que estar atento a todo momento. Porque, inclusive, se nós não tivermos um trabalhozinho sério de interpretação, a gente vai dizer que Jesus era incoerente em muitas questões. Bem-aventurados os pobres de espírito,
mas a leitura do pobre de espírito era outra. Tá? E muitas vezes nós utilizamos essa expressão para, de repente, inclusive, né, falhando com o amor ao próximo, denegrir um irmão ou uma irmã. Né? Então a gente fala, ele é pobre de espírito, num sentido pejorativo, quando na realidade o pobre de espírito é aquele ser revestido da humildade, tá? Do conhecimento, tá? De forma o quê? A trabalhar a sua essência. Aí é claro, gente, que a gente tem que olhar o seguinte, muitas das vezes, isso não é só em relação a Jesus, né? Muitas vezes a gente questiona a atualidade dos ensinos. Não raro, inclusive, Kardec está desatualizado. Aí eu pergunto a vocês o seguinte, quem leu aqui as 1019 perguntas do Livro dos Espíritos? Na sua totalidade. Ora, quem pegou, por exemplo, né, o Livro dos Médiuns, tá, e leu, né, as suas, tá, mais de 400 páginas. Mais de 400 páginas do Evangelho. Céu e Inferno, então... Gênesis não. Esse livro é uma coisa muito séria, é muita ciência, é muita coisa... Não, peraí. Não. Aí eu até brinco na universidade. Gente, assim, se a galera mais nova, tá, entendesse, talvez ali em Química, Física, Biologia, a nota no Enem ou no vestibular seria melhor. Né? E a gente muitas vezes não se apropria disso. Ora, quem leu, né, as 12 edições da Revista Espírita, né, que durante 12 anos Kardec, como ensaio, fazia isso. Né, jogava ali, na hora que aquilo havia uma coesão do conhecimento, o que acontece? Aí ele jogava aqui para dentro. Né? E hoje, nós fazemos isso? Né? E aí, quando é coisa ruim, a gente brinca com a gente. Né? Ora, aí o Crisanto, digamos, é um médium, né? E ele manifesta, né, uma determinada informação. Mas vem cá, e aí? E eu, de repente, antes, eu passava por todo um crivo, né? Porque qual é a característica básica da doutrina espírita? A universalidade dos espíritos. Não foi um espírito que colaborou com Kardec, foram inúmeros espíritos. E muitas das vezes nós hoje, né? O Crisanto falou alguma coisa, tomamos aquilo como verdade absoluta, sem questionar, sem discutir. E outra, né? Antes, as comunicações passavam lá pelo Crisanto, pelo Kleiber, pela Marina e tal. E é o seguinte, aí, peraí, existe coerência, existe profundidade e tudo mais. Hoje é o seguinte, né? Como a gente está viciado nisso aqui, aí a gente sai da reunião mediúnica e já posta a mensagem. E aí, muitas das vezes, qual é o teor daquela mensagem? A gente vê até algumas, né, ironias. Né? E com o Cristo não foi diferente. Né? Ora, quantos enxertos foram feitos e por isso que o próprio Cristo disse, olha, não vou deixar vocês órfãos, não. Em dado momento, vou mandar alguém, tá, para resgatar o que eu havia ensinado. E olha o exemplo de humildade desse ser. E vos ensinará muito mais. Ele próprio, dentro da sua estatura moral, ele disse, olha, não falei tudo. E aí a gente percebe, então, gente, que principalmente numa condição hoje da problemática humana, que, inclusive, para nós, né, estudiosos da mensagem do Cristo, não é para a gente assustar. Quando a gente vê, né, o mundo está um caos. E o que Jesus fala quando fossem chegados os tempos? Ninguém se entenderia, né, que irmãos, né, brigariam entre si,
pais e filhos, companheiras não se entenderiam, então por que ele não está assustado? O cara já deu a dica 2000 anos atrás. Mas a gente assim, né? Parece que se atropela com tudo isso. Porque, na realidade, a nossa fé é vacilante. Tanto que Jesus, né, quando indagado pelos apóstolos, tá, em momentos ali dos ditos milagres, tá, o que acontece? Né? O que Jesus disse para os apóstolos? De forma serena. Tudo que eu faço, podereis fazer, e muito mais. Desde que tenhais fé. E aí o que ele compara? A nossa fé ao tamanho de um grão de mostarda. Então a gente simplesmente, né, ainda não se sente seguro. E por isso, então, as nossas vacilações. E aí, é claro, conquanto nós ainda somos esses espíritos em progressão, nós iremos, então, apresentarmos as nossas dificuldades. Né? Só que, por outro lado, a gente tem que entender uma coisa, né? As dificuldades, né, elas existem como forma de aprendizado. Eu posso encarar aquela pedra, aquele espinho no meu caminho, como uma adversidade. Mas, de repente, eu posso encarar aquela pedra, aquele espinho, como uma oportunidade de crescimento. Né? Certa vez, né, há um relato de que um viajor, né, chega a uma determinada cidade, né, procura uma hospedagem estava cheia. Né? Então, ele não teria acolhida naquele momento. Ora, ao sair da hospedagem, ele se depara com um cachorro. Né? E aí o cachorro, né, carente de afeto, né, começa a incomodar. E ele, né, ora, vamos despachar esse cachorro. E aí o que acontece? Né? Ele, num dado momento, já cansado, né, ele se debruça debaixo de uma árvore. Ao longo da noite, né, simplesmente ele dormiu, né, ali no relento, e o cachorro estava ali ao lado. Quando ele se depara, tá, ao acordar, seguinte, o cachorro, tá, que estava a incomodá-lo, havia matado uma cobra com seus dentes. Então é o seguinte, se o cachorro não estivesse ali, tá, ele seria picado pela cobra. Aí ele começou a se questionar aquilo. Ele vai, né, à cidade, né, para fazer as suas refeições e de repente descobre, né, que a hospedaria tinha sido invadida por bandidos e todas as pessoas que estavam ali foram mortas. Né? Mas você vê, num primeiro momento, que a gente se revolta, né? Ah, mas peraí, eu queria um lugar para dormir, não tem. Esse cachorro fica me incomodando. Aí, quando a gente se permite a um outro olhar, sob a ótica da mensagem do Cristo, a gente percebe assim, não são dificuldades. São oportunidades de aprendizado. E é nesse sentido que a mansidão do Cristo se faz presente. Né? Ele não quer que nós soframos. Inclusive, ele acredita muito mais em nós do que nós. Ao dizer, em dado momento, que nenhuma das ovelhas do seu rebanho se perderia. É claro, alguns de nós, né, vamos pegar a estrada estreita, tá? E vamos caminhar de uma forma mais acelerada. Outros de nós, né, vamos procurar a estrada larga, né, com inúmeros convites, e a gente se distrai, que a gente ainda não é seguro das nossas intenções. E aí, é claro, a gente vai, né, numa prova magnífica de amor de Deus por todos nós, temos a reencarnação.
né? Ora, eu cometi um erro, então eu vou ter a oportunidade, tá, de simplesmente reparar aquele dano causado a mim próprio ou a outrem, né? Mas como espíritos rebeldes, a gente se rebela, né? Ah, por que está acontecendo isso comigo, aquilo, né, e tudo mais, né? E a gente ainda se arvora, né, naquele sentido, né? Pô, mas eu, né, faço palestra, coordeno grupo de jovens, né, essas coisas todas, né? Pô, Deus bem que podia aliviar, né? E aí a gente lembra de uma passagem que nós tivemos a oportunidade de vivenciar, que num evento de jovens, né, e espírita é um cara extremamente crítico, né? Se é para esse celular estar aqui e não aqui, a gente já disse que a coisa não funcionou. E aí, né, é a hora que a espiritualidade nos dá os puxões de orelha. E aí, o espírito de Viana de Carvalho, né, simplesmente se manifesta através da psicofonia de uma companheira, né, e na nossa reunião de avaliação, ele diz assim: olha, alguém lhes disse que a opção pelo Cristo lhes traria um mar de rosas? Em algum momento ninguém vos advertiu das pedras e espinhos que surgiriam no caminho? Confie, porque o Mestre confia em vocês. E é claro, não preciso dizer que todo mundo depois começou a chorar naquilo ali. Por quê? A gente simplesmente fala do Cristo, mas através muitas vezes de discursos programados, decorados. A gente não vive a plenitude desses ensinos. E aí é claro que a gente tem que também pensar, gente, olha, que Jesus, né, na fala de Joana de Ângeles, era um extremo conhecedor, né, da nossa intimidade, né? Tanto que ele, bastava um olhar que ele desmontava a gente, né? E aí não desce, né? Ele busca, então, através desse conhecimento, né, fazer com que nós tomemos as decisões seguras. Tanto que ele nunca disse que ele curou ninguém. Ele dizia: a fé te curou. Tá? Então, olha a importância desse ser no nosso dia a dia. E outra, ele não se revoltava, não gritava. Ele acolhia a todos, sem distinção. Ora, ele simplesmente não se corrompeu em momento algum na tarefa, né? Ele simplesmente o quê? Procurava ali identificar as situações e dar as orientações seguras. E sempre colocando: está em tuas mãos a solução. Tanto que ele dizia: olha, a tua fé te curou. Não caiais novamente em pecado. Né? Porque de que adianta, né? Eu vou lá, tomo remédio, né? E quantos de nós não fazemos isso, né, no dia a dia, né? A gente toma o remédio, receitado lá pelo médico, passou aquela dor, aí a gente não caminha mais, não faz atividade física, não lê bons livros, né? Joana de Ângeles tem uma assertiva que ela diz que 15 minutos de leitura edificante diárias mudariam o mundo. Ela não está falando em horas, gente. Ela está falando em minutos. Tá? De repente, nós perdemos 15 minutos da nossa vida, tá? Ou mais, com questões que não nos agregam em momento algum. Tá? E aí, é claro, gente, a gente tem que entender também que simplesmente Jesus, ele falava de uma forma simples, sem muito floreio. Aí a gente simplesmente vai montar uma palestra, né? Aí a gente pega, aí deixa eu ver, até porque, né? Peraí, eu tenho que dizer que eu sou bom, né? Então, aí eu pego aquelas palavras, né? Que aí as pessoas, inclusive, chegam no final da palestra, o que ele falou? Né? Eu normalmente brinco com meus alunos na universidade, né? Que eu atuo com a área financeira, e tem muitos termos em outros idiomas, né? Aí eu dou um texto para eles lerem,
e diga assim, gente, tal, vamos ler, tal, e debater. Compreenderam? Aí todo mundo diz, né? Compreendemos. Aí vamos vem cá. O que é essa palavrinha aqui? Profit, cash flow, debit. Ah, não sei. Mas peraí. Se você tem termos naquele texto que você não sabe o significado, como é que você compreendeu o texto? E quantos de nós, né, muitas das vezes, ao nos depararmos com a leitura, vamos só nos ater às obras básicas? Ora, nós temos termos ali que nós não compreendemos. O que a gente tem que fazer? Colocar lá o dicionário, ou, né, utilizar, já que a gente está tão viciado na telinha, né, ir lá e procurar no Google o que significa. Porque se eu não tiver a plena compreensão, eu vou o quê? Distorcer as questões. Ora, e aí é claro, Jesus, o que ele fazia, gente? Ele se utilizava de ferramentas como a contação de histórias, tá, para justamente o quê? Usar, tá, situações do dia a dia, ou seja, trazer as pessoas para próximo deles. Então, quando ele estava no meio de agricultores, ele usava, né, exemplos do dia a dia, né, a parábola do semeador. Né? Ora, quando ele estava no seio dos pescadores, né, ele usava exemplos da pesca para isso. Né? E a gente fica, né, querendo criar teorias diversas quando a coisa é simples. Então a gente precisa estar atento a isso. E aí é claro, gente, Jesus, na visão de Gandhi, tá? Gandhi diz o seguinte, que se todos os livros sagrados de todas as filosofias, tá, desaparecessem, forem queimados e tudo mais, se sobrasse o Sermão da Montanha, ainda a humanidade teria um roteiro seguro de vida. Por quê? Vocês já perceberam, tá, como está estruturada o Sermão do Monte? Que a gente, assim, né, a gente vai pelo convencionalismo, né? Bem-aventurados aflitos, bem-aventurados isso, bem-aventurados aquilo. Mas ele não percebe uma coisa interessante. As 3 bem-aventuranças falam da relação comigo mesmo. As 3 outras falam da minha relação com o outro. As 3 outras, a minha relação com Deus. Mas a gente simplesmente pega, né, engata o automático e vai. E não se apercebe da profundidade que está ali. E dentro desse contexto, olha, temos aqui, né, justamente essa mensagem maior. Né? Ora, bem-aventurados os que são brandos, porque eles herdarão a terra. E por que isso, gente? Aí a gente vai lá na doutrina espírita e vai entender, olha, nós estamos num processo de transição. Então, os espíritos que aqui se encontram, tá, alguns de nós não estaremos aptos a cursar, né, mais um estágio na nossa escala evolutiva. Né? A gente vai, né, ser reprovado, né, e vamos ter que, de repente, e aí, é claro, o pai é tão interessante que diz o quê? Retroagir jamais. Né? A gente vai para um planetinha, né, estilo a Terra. A gente não vai lá para o tempo das cavernas para viver com os dinossauros. Agora, aqueles espíritos que deixaram a rebeldia de lado, né, deixaram, né, as ações perversas, violentas, tá? Esses espíritos não encontrarão espaço para estar aqui, nessa nova fase. Mas aí também, gente, uma coisa que a gente diz, né,
A gente tem que estudar a doutrina espírita, porque senão a gente começa a falar bobagem. Que é planeta em regeneração, não é planeta regenerado. Então, na realidade, haverá um equilíbrio das energias. A gente não terá, de repente, situações grotescas, como nós vivenciamos, infelizmente, né, no dia a dia. Se a gente, muitas vezes eu brinco, né, que eu, em alguns momentos, por mais que eu faça disso um instrumento de trabalho, eu deixo de lado, né, a telinha, porque de repente você sente a mudança da tua energia. Né? De repente, coisas que você poderia estar agindo de uma forma mais amena, mas quer dizer, de repente você se deixa envolver por aquela energia e de repente, né, a gente está falando coisa e a gente pergunta assim, mas peraí, como uma pessoa que tem Jesus, né, como seu ideal, né, faz determinadas manifestações que a gente vê na internet, ou mesmo numa TV. Não fecha. Porque a mensagem do Cristo é o quê? É do amor. Então, alguns de nós permaneceremos aqui. Outros, né, seremos convidados, né, a simplesmente ir para outros ares, para as muitas moradas que Jesus disse, tá? Para continuar o nosso processo evolutivo. E aí, é claro, dentro desse contexto, a gente também tem que lembrar, gente, que ser manso não é simplesmente ser servil. Tá? Aquela pessoa, não, eu vou aceitar tudo. Não, ser manso é ter uma atividade proativa frente às situações do mundo. Mas o quê? Como a gente disse no início, a gente se rebelar. Porque a gente percebe que, ora, como eu disse, para os olhos da pessoa pessimista, tudo é problema. Ora, quantos de nós, muitas das vezes aqui, de forma até desavisada, demonstrando ainda que a gente tem ainda que evoluir muito, né? A gente vê um irmão, né, numa condição de algum transtorno, seja físico ou mental, aí vem aquela, né, como a gente tinha na época de criança, né, no desenho animado, né, vinha um anjinho de lado e o diabinho do outro, aí a gente pensa assim, né, esse aí deve ter aprontado poucas e boas numa existência anterior, né, faltando com a caridade, né, e aí a gente pergunta assim, peraí, todo mundo aqui conhece Pasteur? Foi o carinha que descobriu a vacina antirrábica. Então, através de um trabalho, né, desenvolvido por um companheiro espírito do Rio, né, que não era só espírito, mas era psiquiatra também, ele se utilizando de uma terapia alternativa, que se chama, né, TVT, ele reconstruiu a história de Pasteur, numa das obras. Ele narra que Pasteur teria sido um general sanguinolento. E aí, o que acontece, né? Sob essa ótica de que a gente não estuda, esse cara vai vir tetraplégico, com retardamento mental e tudo mais. Não, como a gente, lá no plano espiritual, a gente tem uma consciência maior, ele viu as bobagens que tinha feito e pediu, né, para reparar o seu dano. E ele vem como um cientista, descobre uma vacina que desde aquela época salva não só pessoas, como nossos irmãos menores aí, os animais. E aí, em linha com aquilo que esse ser manso, esse meigo nazareno nos trouxe, que o amor cobre uma multidão de pecados. Então a gente precisa reconstruir isso. E entender, gente, que a gente não veio aqui para sofrer. A gente veio aqui para aprender com as diferentes situações. Agora, cabe o seguinte, eu simplesmente, né, me colocar na condição de vítima, ou eu me colocar na condição de arquiteto do meu futuro.
Então a diferença é outra. E aí, é claro, a gente precisa estar atento que, muitas das vezes, alguns de nós, né, mesmo no falar, nós abandonamos essa atitude da não violência. Né? A gente pensa assim, né, muitas das vezes, né, principalmente em episódios recentes que povoam aí a mídia, né, a gente vira assim, mas peraí, né? Já alguns até brincam, né? Ah, não, para mim não perder o meu réu primário, não comprometer a minha reencarnação, eu vou ficar quieto. Mas aí a gente pega, né, dentro da doutrina espírita, aí a gente tem um grave probleminha, né? Que a gente aprendeu, né? Que o pensamento é tudo. Pensou, plasmou na fala de Raul Teixeira, tá? E de que adianta eu não falar? E alguns de nós, inclusive, temos um grave defeito, né? Que a gente se ilude, né? Que a gente vira assim, apronta poucas e boas. Ah, mas ninguém viu. Mas peraí, a gente está aqui numa casa espírita, né? Quem pode afirmar que em vez de 20, 30 pessoas aqui, nós estamos com 2 milhões de espíritos aqui nos assistindo? Então a gente tem que estar atento a essas questões, né? Porque simplesmente que as atitudes que eu tomo hoje, né, elas, né, como o próprio Jesus disse, né, aquilo que plantares haverás de colher. Então é nessas horas que a gente se apercebe que a gente ainda tem um caminho a trilhar, mas ele não desiste de nós. E aí, é claro, Jesus ressurge nesse momento com a proposta da terapia do amor, na fala de Joana de Ângeles. Tá? Ele propõe a cada um de nós, né, o exemplo de felicidade. Mas a gente é tão negativo que a gente se apega à letra. Aí quando diz lá, né, Jesus, meu reino não é deste mundo. A felicidade não é deste mundo. Aí pronto. Se Jesus diz que não há felicidade, não. Enquanto nós, né, estivermos aí envolvidos no orgulho, na vaidade, no egoísmo, na falta de amor, realmente nós não vivenciaremos a felicidade neste mundo. Na hora que a gente abolir essas coisas do nosso dia a dia, seremos felizes na própria terra. Porque o reino do Cristo estará implantado em nossos corações e mentes. E aí, é claro, gente, a gente tem que lembrar, né? Muitas vezes, tirar aquele Jesus crucificado, né? Aquele Jesus distante, e ter a consciência de que Jesus vive entre nós. Ele está presente entre nós. E para vocês terem noção, né? Eu não, sinceramente, eu acho assim, que esse negócio de ficar decorando pergunta é coisa. Então, eu particularmente só sei 3 perguntas do Livro dos Espíritos. O número. A primeira, o que é Deus? Tá? A segunda, tá? É a 919, né? Que Santo Agostinho dá um exemplo magnífico de como nós vivemos, né? Quando ele diz que, ora, se ao me deitar, me deparar com algo que eu fiz de inconveniente em relação ao meu irmão, que no dia seguinte, na primeira hora, eu busque a reparação. Né? E aí, isso vem em linha com aquela frase de Jesus, né? Reconcilia-te enquanto estás a caminho. Que é muito mais fácil a gente resolver as nossas dificuldades no orbe terrestre do que a gente, de repente, criar dores de cabeça, muitas vezes eternas, tá? Na espiritualidade. Só para vocês terem noção, o Hermínio de Correia de Miranda, também, né, espírita e psicólogo, psiquiatra, ele, numa das suas obras, ele narra que um amigo cardiologista, tá, simplesmente encaminhou um paciente para ele, porque ele diz assim, olha, já fiz todos os exames possíveis e impossíveis e eu não identifico nada na anatomia do coração desse ser, tá,
algum problema. E aí, o que acontece? Usando, não dentro da casa espírita, mas no consultório, né, técnicas terapêuticas. Gente, olha o que muitas das vezes marca a nossa vida, né? Esse ser, tá, morreu de uma flechada no Antigo Egito, tá, pelo amante da sua então esposa. Ele guardou por séculos aquele. E aí, é claro, né, aliando a doutrina espírita, ao conhecimento psicológico, né, psiquiátrico, ele foi trabalhando. O cara não soube que ele tinha isso. Mas o que? Diante daquela informação, o Hermínio, então, fez todo o processo terapêutico para aquele ser se libertar daquela amargura, daquele rancor que ele trazia. Você vê, ele não tinha nada. E aí a gente, lá na outra questão que eu me lembro, né? Questão 625. Qual é o modelo que Deus nos coloca à disposição? E é a resposta mais curta de todo o livro dos Espíritos. Jesus. Agora, nós estamos realmente, né, nos apropriando desse guia e modelo da humanidade, né? Ora, ele, como eu disse há pouco, né, ele nos ama tanto que o quê? Ele disse que não ia deixar a gente sozinho. E para finalizar, né, o que acontece? Ele disse de forma clara: eu sou o caminho da verdade e da vida. Então, se nós, né, seguirmos esse meio nazareno, né, nos nossos dia a dia, né, nós simplesmente trilharemos um caminho de venturança. Né? E ele é tão teimoso, né, que simplesmente ele sempre está, né, vindo e dando os puxões de orelha. Ora, quem não se lembra que, e a gente, como a gente tem dificuldade de enxergar as coisas, né, quem aqui não se lembra daquele poema Pegadas na Areia? Que em dado momento, né, tem 4 pezinhos lá na areia, de repente desaparece 2. Aí, como a gente é vitimista, tu me abandonou, Jesus. E aí, o que Jesus sabiamente nos diz? Né? Neste momento, em que não mais via os 4 pés, era o momento em que eu te carregava em meus braços. Gente, então vamos nos colocar à disposição do Mestre. Tá? Ele está à disposição de nós. Agora, nós estamos à disposição dele? Né? Nós queremos realmente assumir esse compromisso com a nossa felicidade? Gente, é o seguinte, a gente não paga nada por essa receita. Está lá à disposição de todos nós que quisermos mudar a nossa vida. E até quando continuaremos a nos comportar como crianças rebeldes? Né? Se não for do meu jeito, não vai ser legal, não aceito. Mas o Mestre, né, no seu excelso amor por todos nós, sabe quais são as nossas reais necessidades. Então, nos permitamos ao convívio com esse divino amigo, que diz de forma clara: toda vez que uma ou mais pessoas estiverem reunidas em nome do Pai, ele se fará presente. Minha boa noite a todos. Então, agradecendo ao nosso irmão Feliciano pela bela palavra da palestra, que a gente possa refletir e trazer para dentro de nós esses grandes ensinamentos que o Mestre deixou para nós há 2000 anos e que muitas vezes a gente esquece desses ensinamentos, né? Que são ensinamentos que fazem grande repercussão em nossa vida e que respondem todas as dúvidas que temos, as dificuldades, por que estamos passando e principalmente por que estamos sentindo tantos problemas atuais.
né? Se temos tantos ensinamentos que deveríamos tratar para estarmos em situações diferentes. Então, assim, levamos o pensamento a Deus, agradecendo ao Pai uma vez mais pela oportunidade de aqui estarmos, recebendo todas essas energias. Obrigado, Pai, por tudo que nos dás a cada dia e a cada dia. Perdoa nossos erros e faltas. Mostra-nos o caminho da luz e da paz. Em agradecimento dissemos todos: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Um ótimo final de semana a todos. Pedimos que permaneçam sentados, que vamos seguir com o passe e teremos uma pequena informação para vocês. Obrigado. Boa noite, pessoal, com licença. Eu sou o Guilherme, essa é a Brenda. Nós fazemos parte do grupo Jovem da Casa, do Jovem Formado da Alma. E a gente veio aqui fazer um convite para aqueles que têm algum parente, algum filho próximo, que tenha entre 13 a 18 anos, que venham participar toda sexta-feira. A gente faz esse encontro, hoje está sendo o primeiro encontro, nós começamos ano passado. E durante o ano a gente tem muitas atividades que a gente vai fazendo, a gente vai tratando a doutrina de uma maneira um pouco mais dinâmica, onde os jovens conseguem falar, perguntar, tirar suas dúvidas. Durante o ano também a gente procura participar de alguns eventos também, encontros regionais, ou às vezes eventos que apenas de um dia, que tem algum palestrante de outro local, que vem grupos de vários centros espíritas da região, às vezes até do estado. O Sr. Crisanto está aqui, trabalha há quanto tempo com jovens? 47 anos. 47 anos. É uma prova que sabe a importância que a gente está trazendo a juventude também para estar conhecendo o nosso guia modelo, como ele estava mostrando, que é o nosso mestre Jesus Cristo. Tá bom? Fica o convite para todo mundo. A gente até fazendo só um adendo, né? Lembremos, né, que não é fazer terrorismo, tá? Mas lembremos daquela frase de Jesus, né, que quando nós, na condição de pais, né, chegarmos ao outro plano, né, aí muitas das vezes, né, vai vir aquele questionamento, né, que fizeram com aqueles que vos confiam. Então, gente, assim, ó, se os nossos filhos, tá, nossos sobrinhos, parentes outros, seguirão no futuro, é outra coisa. Mas nós não podemos, por amor a eles, negligenciar o acesso à informação. Então, alguns de nós, né, como eu teimoso, né, estou há 47 anos militando com a educação do jovem. Tá? Mas, gente, mas é o seguinte, mas a sementinha foi plantada. E no momento certo, muitas vezes aquela fala, daquela uma horinha dentro de um grupo de jovens, pode fazer a diferença na vida das pessoas lá fora. Obrigado. Obrigado, pessoal, pelo convite. Aqueles que quiserem fazer a vontade.